Meu nome é Lucas e essa história aconteceu quando eu tinha por volta de 12 anos. Minha família sempre morou em São Paulo, na capital, mas meus avós viviam em uma pequena cidade do interior chamada Guapiara, com menos de 10.000 habitantes. Por conta da distância e do trabalho dos meus pais, nós os visitávamos muito raramente. Acho que, na minha vida toda, tinha ido lá umas 5 vezes antes dos meus avós falecerem. Lembro bem da casa deles. Era bem simples, com um fogão a lenha e móveis de madeira que pareciam ter saído de outro século. Tudo ali era antigo, mas tinha um charme que só quem vive em cidades pequenas conhece. A rua de terra batida e o silêncio da noite contrastavam completamente com o barulho constante da capital. O que eu mais gostava nas visitas era ouvir as histórias que meu avô contava. Ele falava sobre lobisomens, mulas sem cabeça e outras criaturas do folclore do interior. Mas, para ser sincero, eu nunca me assustei de verdade. Para mim, eram apenas invenções de gente mais velha, histórias para entreter crianças. No entanto, naquela noite, algo diferente aconteceu. Era uma noite de outono. Tínhamos acabado de jantar e eu fui me deitar mais cedo, já que não havia muito o que fazer. O quarto onde eu dormia ficava nos fundos da casa, perto de uma janela que dava direto para o quintal. Antes de me deitar, fechei a janela, pois fazia aquele friozinho típico do interior. No meio da noite, fui acordado por um som estranho. Era como se alguém estivesse andando pelo quintal, bem perto da janela do meu quarto. O som era baixo, mas claramente de passos lentos. Um arrepio percorreu minha espinha. No início pensei que fosse algum animal, talvez uma galinha solta ou um cachorro. Mas os passos continuavam e pareciam estar cada vez mais próximos. Tentei ignorar, acreditando que poderia ser apenas minha imaginação, mas o silêncio da noite tornava o barulho ainda mais evidente. Depois de alguns minutos, resolvi abrir um pouco a cortina e dar uma espiada lá fora. O que vi me deixou sem reação. No meio do quintal, quase encostada na cerca, havia uma figura parada. Por um instante, pensei que fosse meu avô, mas logo percebi que aquela silhueta era magra demais, quase esquelética. Estava de costas, completamente imóvel, como se observasse algo além da cerca. O que me deixou ainda mais tenso foi que no instante em que a vi, os cachorros da vizinhança começaram a latir furiosamente, como se tivessem percebido algo estranho. Meu coração disparou e eu permaneci ali, paralisado, observando. Então, a figura finalmente se moveu, dando um passo em direção ao meio do quintal. Nesse momento, tive certeza de que algo estava errado. Puxei a cortina de volta e me deitei, tentando me convencer de que aquilo não passava de um truque da minha mente. Mas os passos continuavam, indo e voltando, como se a figura estivesse procurando algo. De repente, o som cessou. O silêncio voltou a tomar conta da casa, tornando tudo ainda mais assustador. Permaneci debaixo do cobertor, com medo de olhar novamente pela janela. O dia seguinte transcorreu sem grandes acontecimentos. Tentei afastar da mente a lembrança daquela figura estranha, concentrando-me nas atividades que meus avós sempre me pediam para ajudar. Passamos a tarde no quintal, alimentando as galinhas e mexendo na horta. Mas no fundo, eu não conseguia parar de pensar no que havia visto na noite anterior. Quando a noite começou a cair, a sensação de desconforto voltou com força. Eu sabia que assim que todos fossem dormir, teria que enfrentar o silêncio e o medo novamente. Mas, dessa vez, não quis arriscar. Na hora de ir para o meu quarto, inventei uma desculpa e pedi para dormir com meus pais. Disse ao meu pai que não estava me sentindo muito bem. Ele percebeu que havia algo mais e, sem querer me assustar, perguntou o que tinha acontecido. Então, contei sobre a sombra que vi na janela na noite anterior. Ele me ouviu com atenção, sem me interromper. Quando terminei, ele soltou uma risadinha para tentar me acalmar e disse que provavelmente era apenas um jogo de luzes ou minha imaginação.
Ainda assim, me deixou dormir no quarto deles naquela noite, dizendo que no interior era normal ouvirmos e vermos coisas estranhas, mas que eu estava seguro ali. Deitei no colchão que prepararam no chão e, por um momento, me senti mais tranquilo. No entanto, o que aconteceu naquela noite mostrou que meu medo não era apenas coisa da minha cabeça. A madrugada estava fria e silenciosa. Eu dormia no quarto dos meus pais, mas no meio da noite algo me acordou. Foi um som baixo e distante, vindo do corredor. Parecia que alguém estava andando pela casa com passos suaves e lentos. Naquele instante, o medo voltou com tudo. Tentei me encolher debaixo do cobertor, achando que o som iria parar, mas ele continuou. Os passos se aproximavam lentamente, como se alguém estivesse caminhando em direção ao quarto. Meu coração batia tão forte que parecia que meus pais podiam ouvir. Tentei olhar ao redor, mas a escuridão era densa. Não queria acender a luz e acordá-los. Eu estava congelado de medo, esperando o que viria depois. Então, ouvi novamente. Não eram só passos, um sussurro fraco, quase como uma brisa. Foi quando tive certeza. Alguém chamava o meu nome. A voz era estranha, baixa, mas parecia vir direto do quintal. Fiquei paralisado, sem coragem de me mover. O chamado se repetiu e eu sabia que aquilo não era normal. Meu pai acordou de repente, assim como minha mãe. A voz continuava do lado de fora, cada vez mais próxima. Ele tentou me acalmar, sugerindo que podia ser um dos meus avós, ou até um ladrão. Pegou uma lanterna e foi até a janela, abrindo uma fresta. Ele congelou. "Tem alguém lá fora", disse com a voz trêmula. Minha mãe também olhou e empalideceu. Eu não vi o que eles viram, mas pelo pavor em seus rostos, algo estava muito errado. O chamado pelo meu nome ficou mais intenso. Meu pai, determinado, saiu para o quintal. O silêncio se arrastou por minutos angustiantes. Quando voltou, estava ainda mais assustado. "Não tem ninguém lá fora", disse ele. Mas assim que terminou a frase, a voz chamou meu nome outra vez, agora bem perto. Sem hesitar, ele saiu novamente, lanterna em mãos. Vasculhou o quintal, mas não encontrou nada. Ainda assim, a sensação estranha não passava. Na manhã seguinte, meus pais tomaram uma decisão. Iríamos embora naquele mesmo dia. Eles não quiseram falar sobre o que viram e nunca mencionamos o ocorrido aos meus avós. Voltamos para São Paulo como se fugir daquela casa fosse a única solução. Até hoje, penso naquela voz e no que ela queria comigo, mas ainda não encontrei respostas. Meu nome é Antônio, mas o pessoal aqui da vila me chama de Tonho. Moro em uma cidadezinha no interior do Paraná, cercada por matas, rios e, claro, boas histórias de pescaria. Desde pequeno, fui acostumado com essa vida simples, longe da agitação da cidade grande. Pescar sempre foi um hobby que meu pai me ensinou e, com o tempo, virou quase uma tradição familiar. Nas noites em que o clima estava calmo, eu gostava de pegar meu barco de alumínio e remar até uma lagoa que ficava a uns 10 quilômetros da minha casa. Chamavam-na de Lagoa Negra, e não era à toa. Suas águas eram escuras e profundas, cercadas por árvores altas, cujas sombras pareciam esconder segredos antigos. Os mais velhos da vila diziam que o lugar era mal assombrado, mas eu nunca dei ouvidos a essas histórias. Já tinha passado inúmeras noites pescando ali, e o único susto que levei foi quando um peixe escapou da linha no último segundo. Naquela noite em particular, saí de casa por volta das 7, logo depois do jantar. Minha mulher, como sempre, reclamou um pouco, dizendo que era perigoso eu ir sozinho, ainda mais àquela hora. Eu apenas ri e garanti que já estava acostumado. Coloquei minhas tralhas no carro, amarrei o barco na carroceria e segui viagem. O caminho até a lagoa era tranquilo. A estrada de terra estava seca, sem risco de atolar. Quando cheguei, encontrei o cenário perfeito.
silêncio absoluto e uma lua cheia iluminando o céu. Preparei tudo, coloquei o barco na água e remei até o meio da lagoa, onde sempre encontrava os melhores peixes. O clima estava ameno e eu tinha certeza de que aquela seria uma noite produtiva. Depois de algumas horas ali, já estava completamente relaxado, embalado pelo som dos grilos e pelo leve balanço da água. Foi então que algo estranho aconteceu. Não tinha pego nada até então, mas isso não me incomodava. Para mim, a pescaria sempre foi mais sobre o momento de paz do que sobre a quantidade de peixes. Foi então que, de repente, a linha da vara ficou pesada. Do nada senti um puxão forte, meu coração acelerou. Talvez fosse o peixe grande que eu esperava a noite toda. Comecei a puxar com cuidado, dando o tempo necessário para não perder a linha. Mas, conforme puxava, uma sensação estranha tomou conta de mim. O peso não parecia o de um peixe lutando para escapar. Era algo sólido, pesado, mas sem resistência. Com um pouco de esforço, vi algo começar a emergir da água. Franzi a testa, confuso, ao perceber que o que eu estava puxando não era um peixe, e sim um saco. Um saco grande, escuro, enrolado com cordas grossas. Na hora, pensei que alguém tivesse jogado lixo na lagoa, o que infelizmente acontecia de vez em quando. Mas quando o saco finalmente subiu à superfície e eu o puxei para dentro do barco, fui tomado por um cheiro horrível. Era um odor podre, sufocante, que me fez quase vomitar ali mesmo. E foi então que algo realmente assustador aconteceu. Assim que coloquei o saco no barco, ele se mexeu. No mesmo instante, um arrepio subiu pela minha espinha. Afastei-me instintivamente, quase derrubando a vara no processo. O barco balançou levemente, enquanto eu encarava aquele saco com olhos arregalados. Meu primeiro pensamento foi que algum animal tivesse ficado preso ali dentro. Por mais estranho que fosse, poderia ser um peixe grande ou até uma tartaruga, debatendo-se para escapar. Mas o movimento era diferente. Era lento, como se algo estivesse se arrastando lá dentro. E então percebi algo ainda pior. O saco pulsava, como se houvesse algo vivo ali dentro. O cheiro podre ficou ainda mais forte e minha cabeça começou a girar. Com as mãos trêmulas, peguei meu canivete no bolso. Não sabia ao certo o que faria, mas a curiosidade e o medo estavam misturados de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Eu precisava ver o que havia ali dentro. Com cuidado, comecei a cortar a corda que mantinha o saco fechado. Cada fibra que eu cortava fazia meu coração bater mais rápido, como se a cada corte algo estivesse prestes a ser libertado. E então, quando finalmente abri uma fresta no saco, meu estômago revirou. Lá dentro havia restos de algo que, à primeira vista, pareciam partes de um animal. Mas quando olhei de novo, um calafrio percorreu minha espinha. Não era um animal, era humano. Braços, pernas, um pedaço de rosto, mas tudo deformado, como se tivesse sido jogado na água havia dias. O horror tomou conta de mim. E então, o saco se mexeu de novo, dessa vez com mais força. E dessa vez, eu vi claramente. Uma das mãos dentro do saco se mexeu, mesmo inchada e decomposta. A coisa começou a se mover sozinha. Sem pensar duas vezes, joguei o saco de volta na água com toda a minha força. O barulho dele caindo na lagoa ecoou pelo silêncio da noite. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu me afastava para o outro lado do barco, tentando recuperar o fôlego. O medo era tanto que eu mal conseguia raciocinar. O que eu tinha acabado de ver era impossível. Não podia ser real. O saco afundou lentamente, desaparecendo na escuridão da água. Mas em vez de aliviar o pavor que tomava conta de mim, aquilo só piorou tudo. A sensação de que algo terrível estava acontecendo ao meu redor se intensificou. Foi aí que ouvi o barulho, algo raspando no fundo do meu barco. Fiquei paralisado. No meio da escuridão da lagoa, aquele som agudo, como unhas arranhando metal, foi ficando mais alto. Primeiro suave, depois insistente, como se viesse debaixo de mim.
Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Segurei firme nos remos e comecei a remar com toda a força. Precisava sair dali. Remei como nunca antes. Meu coração martelava no peito, mas o som não desaparecia. Pelo contrário, agora parecia que algo estava seguindo o barco, arranhando por baixo, tentando se agarrar a ele. A margem finalmente surgiu à minha frente. Aqueles poucos metros pareceram quilômetros. Quando o barco encostou na terra, saltei sem nem olhar para trás. Joguei todo o equipamento na carroceria do carro, amarrei o barco como pude e saí dali o mais rápido possível. Nunca remei tão rápido. Nunca voltei tão depressa para casa. Assim que entrei pela porta, minha mulher percebeu na hora que algo estava errado. Meu rosto devia estar pálido, meu corpo ainda tremia, o suor escorria pela minha testa. O que aconteceu? Ela perguntou preocupada. Mas as palavras simplesmente travaram na minha garganta. O que eu poderia dizer? Que algo impossível tinha acontecido naquela lagoa? A única coisa que consegui murmurar foi: algo estranho, muito estranho. Ela insistiu para que eu explicasse. E apesar de achar que ela não acreditaria, acabei contando tudo. O saco, os restos humanos, o barulho arranhando o barco. Quando terminei, ela me olhava com uma expressão de choque misturado com medo. Você devia ligar para a polícia. Naquele momento, isso parecia a coisa mais sensata a se fazer. Peguei o telefone com as mãos ainda trêmulas e disquei o número. Quando atenderam, tentei explicar a situação da forma mais calma possível. Contei sobre o saco, sobre o que havia dentro, sobre o movimento estranho que ele fez. O policial do outro lado ficou em silêncio por um momento e então disse que enviariam uma viatura para investigar a área. Desliguei o telefone, sentindo um alívio momentâneo, mas no fundo sabia que aquilo não me daria paz. Minha mulher perguntou se eu estava mais tranquilo. Mas a verdade era que, mesmo com a polícia envolvida, eu ainda sentia que algo estava errado. Uma sensação persistente de que algo me seguia. Algo que não podia ser explicado. No dia seguinte, ainda inquieto, resolvi ir até o quintal onde guardava o barco. Fiquei parado ali por um tempo, apenas olhando para ele de longe, revivendo cada detalhe daquela noite. Então, decidi virá-lo. Talvez houvesse alguma marca, alguma pista que explicasse o que eu tinha ouvido. Quando virei o barco, meu coração gelou. O fundo estava coberto de marcas profundas, arranhões longos e irregulares, como se algo tivesse raspado o metal com força. A visão me fez sentir um calafrio subir pela espinha. Era como se algo tivesse tentado agarrar o barco, ou pior, como se tivesse tentado agarrar a mim. Naquele momento, percebi que o que aconteceu naquela noite não era imaginação. Depois disso, jurei nunca mais voltar à Lagoa Negra. O que quer que eu tenha encontrado naquela água, eu não queria ver de novo. Fiquei em silêncio por dias, sem contar a mais ninguém. Quem acreditaria numa história dessas? Mas então, algo ainda mais estranho aconteceu. Alguns dias depois, enquanto estava sentado no quintal, perdido em pensamentos, ouvi um som. Baixo, distante, raspando. Meu coração disparou. Levantei-me num salto e corri para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas. Até hoje, não sei o que era aquilo. A única coisa que sei é que desde aquela noite, nunca mais voltei a pescar naquela lagoa. E o som de algo raspando continua me perseguindo, mesmo longe da água. De vez em quando, ainda ouço. Sempre tive uma boa relação com meus tios, e quando soube que eles estavam enfrentando dificuldades financeiras, senti que precisava fazer algo. Eu já tinha um pequeno comércio em São Paulo que estava dando certo, então sugeri que abrissem algo parecido na cidadezinha onde moravam. A ideia era simples. Eu passaria um tempo com eles para ajudar a organizar o negócio, ensinar o básico, e quando estivesse tudo em ordem, voltaria para a capital. Eles aceitaram a proposta de imediato.
Na semana seguinte, fui para a casa deles. A cidade era bem pequena, com menos de 1000 habitantes. A casa dos meus tios era simples, típica do interior, mas muito bem cuidada. Ao chegar, fiquei feliz em vê-los animados com a ideia de abrir o comércio. Logo no primeiro dia, enquanto ajudava a organizar o estoque no espaço que seria a lojinha, notei a vizinha dos meus tios. A casa dela ficava logo ao lado, com um jardim cheio de ervas e plantas. Perguntei ao meu tio sobre ela. Ah, essa é a dona Helena. Ela se mudou há alguns meses. Os antigos vizinhos foram embora para tentar a vida numa cidade maior. E ela veio para cá. Fala pouco, é reservada. Minha tia, que estava perto, fez uma expressão estranha. Não disse nada, mas parecia desconfortável. Achei curioso, mas deixei para lá. Aquele dia foi cansativo e eu estava mais preocupado em organizar as coisas do comércio do que em prestar atenção na vizinha. Os primeiros dias foram de muito trabalho, mas tranquilos. Eu ajudava meu tio a planejar o comércio e colocávamos tudo no lugar. À noite, ficávamos conversando ou assistindo TV até o sono chegar. Mas numa noite, algo diferente aconteceu. Eu já estava no quarto, quase dormindo, quando ouvi um barulho estranho. Parecia vir da casa da vizinha, a dona Helena. No começo, não liguei muito, achando que era algum animal, mas o som ficou mais forte, como se alguém estivesse batendo em algo dentro da casa. Levantei da cama e fui até a janela. Dava para ver parte da casa dela. O lugar estava escuro, apenas com uma luz fraca vinda de uma das janelas. Fiquei observando por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo, mas não vi nada demais. Apenas o silêncio esquisito que envolvia a rua. Comentei sobre o barulho com minha tia no café da manhã seguinte. Você também ouviu? Ela perguntou, visivelmente preocupada. Não gosto dessa mulher. Desde que ela se mudou, coisas estranhas têm acontecido. Minha tia não quis se aprofundar, mas dava para ver que havia algo ali que a incomodava profundamente. Depois dessa conversa, comecei a prestar mais atenção na casa da dona Helena. Nos dias que se seguiram, percebi que ela tinha uma rotina bem peculiar. Durante o dia, quase não saía de casa. De vez em quando, aparecia mexendo no jardim ou pendurando roupas no varal, mas sempre sozinha, sem interagir com ninguém. O mais estranho era que, à noite, eu sempre ouvia aqueles barulhos esquisitos. Parecia que alguém estava andando pela casa dela ou arrastando móveis. Não fazia sentido, ainda mais em uma cidade tão pacata e tranquila. Certa tarde, quando estava terminando de arrumar umas prateleiras no futuro comércio, vi Dona Helena no quintal. Estava parada de costas olhando para o horizonte. Fiquei observando, curioso. Ela estava imóvel. Quase como uma estátua, ela permanecia imóvel. Aquilo me deu um arrepio. Parecia que algo não estava certo. Continuei olhando, mas ela não se mexia. De repente, virou a cabeça bruscamente na minha direção, como se soubesse que eu a estava observando. Seus olhos eram frios, e o jeito como me encarou me deixou desconfortável. Dei uma desculpa qualquer e entrei na casa. Quando contei isso ao meu tio, ele deu de ombros. Essa mulher é estranha mesmo, mas deve ser só mais uma dessas pessoas esquisitas do interior. Fica tranquilo. Minha tia, no entanto, não parecia tão tranquila assim. Notei que ela evitava qualquer contato com Dona Helena. Toda vez que eu falava dela, minha tia mudava de assunto. Algo a perturbava profundamente e eu estava começando a entender por quê. Naquela noite, tudo começou a fazer sentido. Eu já tinha achado a situação estranha antes, mas o que aconteceu depois me tirou o sono por completo. Já era tarde, o comércio estava praticamente pronto e meu trabalho na cidade estava quase finalizado. Parecia um choro, mas não era um choro comum. Era algo agoniado, desesperado. Olhei para minha tia e vi o medo em seus olhos. Sem dizer nada, meu tio pegou uma lanterna e foi até a porta da frente.
Melhor não nos metermos com essa mulher, minha tia sussurrou. Mas já era tarde. O choro se transformou em gritos. E o pior de tudo, não pareciam humanos. Corri até a janela da sala e vi uma cena aterrorizante. Dona Helena estava do lado de fora da casa dela, parada no quintal.